Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias diárias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, antes de começar o vídeo, peço a vocês que, por favor, se inscrevam no canal, certo? Só clicar aqui no botãozinho aqui embaixo, certo? Deixe o seu like e ative o sino para vocês não perderem nenhuma notificação, tá bom? Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai estar falando aí a respeito do São Paulo, né? Quais são os times que o São Paulo vai estar enfrentando, tanto na Copa Libertadores, na Copa do Brasil. Vamos estar fazendo uma análise, né? Falando a respeito também do Zubeldia, né? Zubeldia que tem, infelizmente, prejudicado o São Paulo com os cartões que tem tomado. Ele ficou ausente no jogo contra o Bahia, embora o São Paulo tivesse muito desfalcado, acabou perdendo essa partida. Vai estar ausente também nesse primeiro jogo da Copa Libertadores, certo? Nós vamos estar vendo aí também alguns nomes que surgiram como futuros jogadores do São Paulo, né? O São Paulo pode estar negociando, como o Giroud, jogador francês, o atacante. E o último nome que foi citado aí é do Tiquinho, né? Jogador do Santos, o atacante do Santos, o Tiquinho Soares, né? Então tudo isso a gente vai estar vendo aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Cicinho, esse é um problema. Você e o Sgarbi agora vão ter a honra de apresentar João Paulo, aquele menino travesso. Vocês querem que olha onde ele está. Eu não sei se isso é sorte, azar, o que é. Eu não quero falar de sorte, azar por um bom tempo. Mas e aí? Se comuniquem com ele. Ele é o andarilho. Roberto, tira esse cara daí, por favor. Segurança do São Paulo, tira esse cara daí. Esse cara é uma zica, velho. Meu Deus do céu. O cara começou a ir no Corinthians, até o presidente do Corinthians caiu. O cara começou a ir no Corinthians, até o presidente caiu. Tira esse cara do escudo de São Paulo, velho. Ruim lá, tira esse cara daí, pelo amor de Deus. No caso é bom deixar, porque se caiu de vocês lá, e vocês estão comemorando, hein? Olha, o que tem que cair mesmo é o número de cartões amarelos e vermelhos tomados por Luiz Zubeldia, Capelani. Isso é um problema muito sério para o São Paulo. Adversário provocou tanto São Paulo, mas chamou tanto São Paulo que aconteceu, hein? Quem diria? Capelanes. Ah, que delícia, gente. Quem tá irritando a Frozen imediatamente, que tá um frio danado aqui em São Paulo. Mas o negócio é o seguinte, vocês falam que eu tremo. Eu tremo quando eu vejo São Paulo. Não sou bem eu, viu? Não sou bem eu. Quem treme é quem em 2005 ficou com tanto medo que não quis nem jogar lá. Não quis nem jogar na Arena da Baixada, tá? Mas esse ano vocês não escapam. Vocês não vão mais rasgar regulamento nenhum. Agora, por falar em rasgar regulamento, ô Sgarbi, esse negócio aí de vingança, gente, atenção, a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena, tá certo? E vocês serão eliminados pelos dois Atléticos, a Libertadores Nacional e pela Copa do Brasil. Prepare esse lombo branco teu que você vai ver o que vai acontecer. Agora, o negócio é o seguinte, vamos falar sobre Luiz Zubeldia. Tricolor tem uma pausa agora, Super Mundial de Clubes, tem aí ainda a preparação para o Campeonato Brasileiro, faltando aí poucas rodadas para a disputa do Super Mundial. Mas nós temos aqui uns números importantes. Vou até pegar meu celular para não falar groselha para vocês que estão acompanhando a gente. Muita atenção com os cartões de Luiz Zubeldia. E aí eu vou explicar o porquê, minha gente. Porque nas oitavas de final, pelo menos no jogo de ida, o Zubeldia não estará no banco de reservas. E a grande verdade é a seguinte: quando o São Paulo não tem Zubeldia na área técnica, o São Paulo não vai bem. O retrospecto não é legal. Então, muita atenção. O Luiz Zubeldia chegou no ano passado, em meados de abril. Então, ele completou pouco mais de um ano. Zubeldia, só este ano, 14 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. No total, o Zubeldia, desde que chegou ao tricolor do Morumbi, são 31 cartões amarelos, a coisa pra caramba, em um ano, hein, gente? E 3 cartões vermelhos. E agora, o dado mais curioso, para vocês aí, triucas, ficarem espertos, atenção. O São Paulo sem o Zubeldia no banco de reservas, o retrospecto geral, doutor Cicinho Sgarbinho. São 11 jogos do Zubeldia sem estar na área técnica. Veja só o aproveitamento. Apenas 2 vitórias em 11 jogos, 4 empates
e 5 derrotas. Se já estava difícil na Copa do Brasil contra o meu Furacão para vocês aí, imagina na Libertadores no jogo de ida sem o Zubeldia na área técnica, minha gente. Molhou pra vocês. Fui! Gente, o Capelanes não bate bem, é sério. Tem algum problema químico no Capelanes, é possível. Mas ele trouxe uma coisa séria, brincadeiras à parte. Esses números do técnico São Paulino realmente são fora da curva, não pro bem, obviamente, não é? Em 2025, são 14 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. No comando total do São Paulo, desde que ele chegou e não faz tanto tempo assim, são 31 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. Agora, o São Paulo, quando ele não está no banco, esse retrospecto também é preocupante. 11 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Ou seja, a presença enérgica dele, substancial, doutor Marco Aurélio Cunha, é fundamental. O São Paulo precisa do seu técnico. Renata, eu falei isso já a semana passada. O número de participações dele, que deixa de participar, melhor dizendo, por conta de cartões, de ausências. O treinador, ele é o exemplo da equipe. Ele não pode tomar... Como ele vai ter moral para cobrar um Luciano que toma um cartão no fim do jogo, o jogo ganha do São Paulo? Como é que ele vai fazer, se prevalecer se ele não está presente dentro do campo? Então, eu acho que ele tem que parar para pensar. Não é teatro, não é uma brincadeira, não é ser coração. Eu tenho todos os bons valores do Zubeldia, acho ele excelente. Porém, nesse ponto, ele está falhando muito. Ele não está ali para interpretar um personagem, ele está lá para ser treinador sóbrio, com vibração evidente, mas não com esse exagero que ele tem feito. Então, eu peço a ele que reconsidere, analise, converse com alguém. Se for o caso, use a psicologia, alguém que possa ajudá-lo nesse sentido, mas isso não é número suficiente para um treinador de São Paulo. Falando em psicologia, Everton Guimarães, você que é o nosso psicólogo do programa, tem o divã do HG. Será que é caso para fazer uma terapia? Que até agora a atitude continua sendo a mesma em relação a cartões. Ele não muda. Sim, Renata. Ele precisa sentar ou se deitar no divã do HG. Esse homem está precisando de carinho. Esse homem está precisando de atenção, de cuidado. Eu poucas vezes vi uma figura tão insuportável à margem do gramado. Só que tem um detalhe. Calma antes que me xinguem. Calma. Eu nunca vi uma figura tão insuportável. Aliás, ele, Abel Ferreira e tal. Mas eu gosto. Aí que tá. Eu prefiro um treinador que trabalha nos moldes do Zubeldia do que um pangaré que fica ali no banco de reservas, com a mãozinha no queixo, observando o caos quando ele acontece, né? Então, isso que o Zubeldia faz, passa do ponto, passa. Precisa de cuidado? Precisa. Tem que deitar no divã do HG e eu orientar como é que ele deve tocar a vida dele? Sim, mas eu gosto. Então eu seria a pessoa menos indicada para dar algum conselho para o Zuba. Que eu ia falar, Zuba, piora, meu filho. Porque o que não dá é treinador que fica ali com a mãozinha no queixo esperando o caos piorar, quando ele já está acontecendo. Então é o seguinte... Tem que se controlar, mas não vai. Isso é comportamento dele. É intrínseco à personalidade dele. Isso não vai mudar, não adianta. E uma hora ou outra ele pode... Aliás, como tem prejudicado, né, em jogos que são muito importantes, ele acaba prejudicando o São Paulo. Então, um pouco mais de cuidado, mas se tiver que meter o bico no copo ali e me xingar e me dar piti e sair fazendo o que ele faz... Tem que continuar, porque mudar a personalidade que eu quero, porque a imprensa quer também, está errado. É complicado. Sgarbi, por favor, agora olhe para a câmera e fale diretamente com o Luiz Zubeldia, porque chega de cartões, não é possível. Eu sempre fui aqui no Jogo Aberto um defensor do perfil enérgico, assim, dele. Eu gosto disso, né? Eu concordo com o Everton de que eu não gosto daquele treinador que fica ali quietinho na beira do campo. Não, eu gosto do cara... eu também. Olha, vai. Bom dia. Mas eu não gosto muito desse perfil, assim. Eu gosto do cara ser enérgico e tudo. Como não ia estar Só que é inaceitável o treinador do São Paulo ter mais cartões do que vitórias no ano. É inacreditável, isso é inacreditável, é inaceitável. E se para comparar o cara que mais toma porrada aqui no Brasil, se chama Abel Ferreira. O Abel tem 10 cartões. Se eu não me engano, ele tomou cartão no último jogo agora. Então vai para 10. Tem 10 cartões a menos que o Zubeldia, desde o momento que o Zubeldia pisou no Brasil até agora. Comparando, né, os dois nesse período. Então é inaceitável. Ô Zubeldia, você prejudica o São Paulo com esses cartões. Você prejudica. Eu defendo aqui o perfil honesto, defendo muitas coisas aqui e tal. Acho que
Muitas vezes toma umas porradas exageradas, apesar de que o trabalho, no meu ponto de vista, não é bom nesse ano, em brasileiro. Copa do Brasil, a gente vai ver o teste agora. Não, mas o time inteiro desfalcado, ele não tem um time pra pôr em campo, velho. Mas desculpa, a função do treinador colocar um time em campo. Um elenco que tem o São Paulo, elenco foi exatamente o que eu falei. Ele pode estar que ele estava suspenso. As críticas muitas vezes são exageradas, assim, as porradas. Só que é um cara que o trabalho, no meu ponto de vista, não é excelente, muito pelo contrário. Só que isso do cartão... Na Libertadores foi bem, né? Foi, então. 3 fora de casa, né? Em casa, mais ou menos. Mas então, para de prejudicar o São Paulo com os cartões, porque o São Paulo está sendo extremamente prejudicado. Quando vai o Maxi Cubeiras, que é auxiliar, o São Paulo não consegue jogar bola, não consegue vencer, ele demora para mexer também. Não é um cara que faz um bom trabalho como auxiliar, na minha opinião, ali, quando tá para ser treinador. Então, prejudica o São Paulo. Diretoria do São Paulo já passou da hora de tomar uma atitude também. Atitude de ou multa, começa a multar cada suspensão, ou manda embora e contrata um pra quando voltar pra Libertadores, porque ele vai estar fora. Por que é isso? O Ronaldo, ele tá fora. Que o isso, tá fora menino? das oitavas de Libertadores. Ele tá fora. Ele está fora. O São Paulo vai jogar lá um jogo dificílimo com o Maxi Cubeiras na beira do campo. Prejudica o São Paulo. Então é a convicção. Ou começa a multar e fala pra ele, ó, o próximo cartão vai tomar uma multa de 70%. Ou sabe o que faz? Põe o Muricy Ramalho pra dirigir esse jogo. Nunca mais ele vai tomar um cartão. Não, tem que tomar uma atitude. Ou nunca mais. Quando a concorrência pisar lá e ele olhar... Nossa, Muricy... É isso que o São Paulo falou. Não, quem vai comandar neste jogo é o Muricy Ramalho. Nunca mais ele toma nenhum cartão. Ou nunca mais volta. Esse outro lado da vida é muito problemática, menina. Em alguns momentos da vida você tem que ser inteligente para você se ausentar. Você não pode eu tenho certeza que o Muricy não aceitaria isso, mas deveria. O São Paulo deveria tomar uma atitude, falar quem vai estar lá é o Muricy. Porque isso tem que mudar, não dá pra ficar tomando cartão toda hora. Tá fora das oitavas de Libertadores, prejudica o São Paulo. Quando você para pra ver os números, é inacreditável, assim. Cicinho, você está muito reflexivo. Acorda aí, cara. Boa, Muriçoca. Boa, Muxica. É porque, assim, Renata, o Zubeldia, nós entendemos que isso não é um personagem, né? O Marco Aurélio citou aqui e não é um personagem. Ele falou, não pode ser um personagem. E nós sabemos que não é. É o Zubeldia mesmo, é a característica dele, é a maneira na qual ele tenta se expressar ali à beira do campo, mas também de uma maneira exagerada. Então, ele precisa rever algumas coisas. Assim como o treinador é obrigado a rever posicionamento de jogador quando perde ou até mesmo como ganha, igual o Ulisses falou, não tinha jogador. O papel do treinador, quando ele é contratado, é o quê? É para achar alguma maneira do time render melhor. Com ou sem jogador, com ou sem estrela, ele tem que fazer o time jogar, porque ele é contratado para tal. Ele só vai ser treinador do São Paulo se tiver Lucas, Oscar e o Raí. Se não tiver esse jogador, como que vai fazer? Ele tem que fazer o time jogar. E ele só pode fazer o time jogar se ele estiver na beirada do gramado. Então eu vou dar a contramão da tua história e falo o seguinte pra você, já que meu nome fora citado. Vai, manda, te ouço. É o seguinte, meu querido, então você quer dizer o seguinte, então, se um técnico consegue fazer um time de futebol sem os principais jogadores jogar no mesmo nível com os principais jogadores, manda os principais jogadores embora e você fica já jogando no mesmo nível. Não, mas ele é obrigado. Você vai pagar o salário? Não, ele é obrigado, mas ele é obrigado. Mas não tem. Você já leu o livro do Bernardinho? O Lucas. Já leu o livro do Bernardinho? E o que o Bernardinho falou? Que o melhor jogador do mundo na posição dele só foi melhor do mundo porque ele era reserva. Entendeu? Entendeu? Porque ele se empenhava a ponto de o cara ser o melhor. Que é a pressão que a Renata acabou de citar. E esse é o papel do treinador. Quando você tem uma pressão nas costas, às vezes você acorda pra vida e melhora o seu desempenho. Agora, mas um treinador que não é capaz de extrair o melhor do seu reserva, como é que faz? Mas é impossível o São Paulo ter a mesma produtividade com 5, 6 jogadores titulares do que está com esses jogadores em campo. O Lucas é fora da série com a camisa do São Paulo. Mas quem deixou o Oscar 90 minutos contra o Náutico não fui eu, não fui o Doutor, não foi o Chico, não foi o Cici, foi o Zubeldia. Então ele opta justamente por isso. O Oscar voltando de lesão, fica 90 minutos campo pesado, ele sabe que corre o risco também. Pior porque no outro jogo, eu até falei aqui, o Oscar não deve jogar a próxima partida. Eu até lembrei esse fato. Ele jogou a próxima partida e não voltou até hoje. Mas porque o departamento médico, fisiologista liberou, tenho certeza. Pode jogar? Fizemos os exames aqui, pode jogar, pode pôr na arena. Entendeu? O cara não vai decidir sozinho. Mas olha, nesse meio tempo, tira o jogador. O São Paulo não descobriu o Lucas Ferreira, Matheus Alves, Henrique Carmo, Rian Francisco finalmente foi titular contra o Bahia. O São Paulo tá daqui a pouco, não para esse momento, mas o São Paulo pode criar dinheiro com esses jogadores, pode criar também atletas que sejam promissores. Eu acho que tem coisa boa também.
Sim. Não é só ausência. Mas tem muita ausência. Sem levantar muito o patamar, o Luiz Henrique fez isso, foi campeão da Champions. Quer dizer, tirou... Aí, vamos mas todo mundo que passou lá também ajudou, né? Quando você entende, Souza, que o Zubeldia não está no jogo mais uma vez, ele é responsável por isso, são os jogadores, como você disse ontem. Porque você passa pano pro Zubeldia. Jamais, não passo não, jamais. Eu criticar ele, porque sem ele... Não gagueja. Se você gaguejar, é melhor você não falar. Não tô gaguejando, não. Sem ele na beira do campo é um prejuízo. Você já não tem jogador, que está tudo machucado. E o principal, que é o treinador, não está na beira do campo. E todas as vezes que ele não ele tá na treina de óculos escuros, é verdade isso? Não, é mentira isso aí, vai. ali, cara. Não é verdade aquilo lá, vai. O cara tá correndo no treino de óculos escuros? É, pô. Não, aí é várzea, né? É estilo, pô. Estilo, Souza? Tira o Eduardo. Tira o Eduardo que eu vou mostrar pra você o que é estilo. Não. Não, vou te falar agora pra você, estilo, Souza. Você acha que tá certo? Você acha que o jogador... Veloso, não, fala, vai, Veloso. Eu nunca vi isso aí, cara. Ele Cara, é inacreditável isso. Eu nunca tinha visto isso. Correndo no treino. Ele tá dando treino com esse óculos escuro? É, pô. Deve estar com conjuntivite, né? Olha lá. Alguma coisa no olho, né? Pode ser, né? Fez operação, sei lá, né? Vai saber, né? Olha lá. Meu Deus, o que é isso? Que vergonha, Ele cara. não vai estar... E aí, Souza? O jogo da Libertadores, ele vai estar fora do... Que é contra quem? Contra o... Atlético Nacional. Atlético Nacional. Primeiro jogo lá. Então é prejuízo. Vamos supor que grande. Perca o jogo de 3-0. Já foi. Se perder Já 3, foi. já foi. Se perder de 2, já foi. Se perder de 1, não. Isso é para todos os clubes. Né? Mas é um prejuízo muito grande que ele está trazendo para o São Paulo, esse fato de não estar na beira do campo. Está na hora de ele entender que ele é importante na beira do campo, né? Mas por que ele não é? Por que toda hora ele é expulso? Há uma força excessiva por parte da... Ou ele que é muito chato? Não, às vezes ele passa do ponto também, né? Ele está na hora de comemorar, ele sai do banco. Já, né? Ele já tem que entender a arbitragem. Ele até pegou o metrô com a filha dele, né? Lá vai ele. Porque virou matéria. O cara saiu de metrô. Só nós aqui mesmo, né? É impressionante. E aí, Souza, ali, ó. Então, olha lá. Tem sido um prejuízo muito grande ele fora da beira do campo. E o Lucas, que não joga, qual o prejuízo? Também, prejuízo gigantesco. Esse aí tem um prejuízo gigante. Mas foi lá no Podpah com o Mítico, falou do o Igão, Monstro Sagrado, foi lá com o Felipe Melo, mas jogar que é bom não joga. Faz 4 meses que não joga. Eu encontrei ele lá, eu não fiz essa E tava mancando, como é que tava? Não tava mancando não. Ele falou que tentou voltar antes, ainda não estava recuperado para tentar ajudar, e aí viu que não estava correspondendo à altura, ele preferiu voltar. Mas isso foi um trauma. Trauma fui eu, que peguei meu pai transando com a minha mãe. Mas ele isso que é trauma, velho. O cara tem um trauma. Trauma fui eu, velho. Molequinho. Eu tinha 4 anos. Aí eu pensei que meu pai tava brigando com a minha mãe. Não é, ele estava fazendo amor. Mas eu não sabia. Isso que é trauma. Faz 54 anos que isso aí tá na minha cabeça. Agora o cara teve um traumazinho, aí não jogo. Aí não pode jogar no sintético. Aí, agora ele tá com ligamento. Você sabia ele falou que pegou o ligamento. Ele não pode jogar no sintético, não gosta, já falou que é outro esporte. Mas antes dele assinar com o São Paulo, ele foi jogar no sintético lá do condomínio. É mesmo? Foi lá jogar no sintético. No Paulistano? É, foi lá. Você não sabia? Não. Coisa, antes de assinar com o São Paulo, estava lá no sintético jogando. Lá no condomínio paulistano? Foi lá jogar no sintético. E aí, Quesada, o que você acha? Você já teve algum trauma de criança? Não, esse daí que você teve, graças a Deus eu não tive. Nunca e brincar de médico? Com as meninas eu brincava. Eu era o médico e as meninas eram as pacientes. É? Que bom. E aí? Não, isso não me traumatizou em nada, foi muito legal. Eu acho o seguinte, o cara construiu um personagem... Você viu o coração batendo? Muita coisa batendo. E aí? Fazer exame total, né? Agora é o seguinte, Neto, ele criou um personagem aí, um personagem... Você vai embarcando. Tem que ser rápido, não, mas... Vai embarcando. Você que está do outro lado, tenta sentar aqui e tenta responder com essa agilidade a todas as questões. Faz o merchan, depois eu falo, vai melhor. É melhor mesmo. É melhor, deixa eu ficar quieto. Vamos lá. Tá se complicando. Quero te dar uma notícia. Você acha que nesse... Eu acho que o Zubeldia, nesse momento, criou um personagem. Vai pro comercial, por favor, me ajuda. Não, vai lá. Você acha que o Zubeldia tem que ter alguma coisa, uma visão para que ele possa parar de fazer essas coisas? O Neto, ele criou um personagem... O quê?
Craque Neto. Ele criou um personagem que no início era bem bacana. Eu criei também o Craque Neto. Era bem bacana. Aquela vibração dele à beira do gramado, no banco, legal, tal. Agora, eu acho que esse tipo de coisa aí mostra... É ridícula. E mostra que o São Paulo está sem comando. Porque se eu sou presidente do São Paulo, eu vou falar para o Zubeldia. Multar ele, pô. Tem que multar ele. Lógico que tem que multar. Todo jogo ele tá de fora, eu não sei qual... O Abel também, Veloso. Eu não sei qual é a parte... Abel faz tempo. Mas fez, né, Veloso? Fez. Mas fez, né? Tomou jeito, a gente tem que ter justo, Agora o Zubeldia não toma jeito. O salário que o Lê lá, então. O salário que o São Paulo paga para a comissão, eu não sei quanto que é a parte do... Mais ou menos 1 milhão. Mas é a maior. Olha proporcionalmente o Abel e o Zubeldia tá disparado. Dá para confiar no São Paulo? O Tricolor tem o pior aproveitamento no Brasileirão nos últimos 4 anos. 11 jogos, apenas 2 vitórias, 6 pontos, 5 empates, 11 pontos e 4 derrotas. 9 gols marcados e 11 sofridos. Se não ficar esperto, cai, hein? Aproveitamento de rebaixado. Mas muito rebaixado. Vamos pro break e aí o Quesada vai explicar pra gente como é que é ser esse médico maravilhoso que ele é, igual o Dr. Lucas Leite. Que, por sinal, gente, é quase capaz que amanhã eu vou operar meu joelho e vou ficar uma semaninha de folga aí, tá bom? Vocês... Contei para vocês com exclusividade nessa quinta-feira que Olivier Giroud, atacante francês de 3 Copas do Mundo, campeão mundial em 2018, tem sido oferecido para clubes brasileiros, certo? Consegui descobrir que um dos times que receberam essa sugestão foi o São Paulo, até porque o tricolor procura um centroavante desde a lesão do Caleri. Giroud tem 38 anos de idade, pertence ao Los Angeles FC, que já declarou que topa rescindir o contrato de forma amigável, liberando o atleta, apesar de o vínculo se encerrar em dezembro desse ano. Giroud ganha R$1.700.000 brutos na Major League Soccer e já disse a seus representantes que, se pintar proposta de clube grande do Brasil, topa fazer a mudança. Mas São Paulo já descartou qualquer tipo de negócio, alegando que o Giroud está muito velho e custa bastante dinheiro. Idade avançada, performance bem abaixo, são 12 jogos, 2 gols e 2 assistências na atual temporada, tem sido inclusive muito mais reserva do que titular em Los Angeles. Para piorar, o São Paulo não tem capacidade de assumir um compromisso de R$1.700.000 por mês de salário. O tricolor passa por enormes dificuldades financeiras. Só para fechar o noticiário do São Paulo, outra informação exclusiva: Luiz Gustavo deve voltar a treinar com o elenco apenas durante a pausa do Campeonato Brasileiro por conta do Super Mundial. Ele vai precisar de fato ficar 3 meses ausente por conta daquela embolia pulmonar, ainda segue tomando medicamentos e enquanto ele toma esses medicamentos está proibido de treinar. Como esse episódio aconteceu no início do mês de abril, a tendência é que no início do mês de julho ele esteja liberado para fazer atividades, dessa maneira ficaria como reforço para o tricolor na volta do Super Mundial. Para fechar sobre o São Paulo, boa notícia: Igor Felisberto, Mike e Paulinho renovaram os seus contratos. Promessas da base, o tricolor se preocupando em fazer com que esses atletas cheguem ao elenco profissional já com contratos mais longos. Hora de falar sobre Diego Pituca. O volante do Santos virou alvo de um leilão gigante no futebol brasileiro. Atlético Mineiro a pedido do Cuca, São Paulo, Bahia e Fortaleza são hoje os principais interessados no atleta de 32 anos de idade, que nem saiu do banco de reservas nas 2 últimas partidas para que não estourasse o limite de jogos. A verdade é que o Pituca perdeu espaço dentro do elenco santista, especialmente depois da chegada do Kleber Xavier. E o fato dele ganhar mais de R$600.000 por mês torna a sua saída mais interessante para o Peixe. Importante dizer que o presidente Marcelo Teixeira freou qualquer tipo de negociação com os 4 interessados, com a justificativa de que vai esperar a chegada do seu diretor executivo para que esse diretor toque a rescisão de contrato ou a venda do atleta. O Santos vai tentar alguma compensação financeira. Pituca, que na atual temporada soma 19 jogos, 1 gol e 1 assistência. O Galo quer, o nome do Pituca chegou ao Galo através do Cuca, a contestação em relação ao Siga. No São Paulo, o nome do Pituca é bem avaliado, enquanto Bahia e Fortaleza querem bastante a contratação desse jogador. O Zubeldia corre risco de demissão se não vencer o Vasco
na última partida antes da parada para a Copa. A diretoria pensa em demiti-lo? Repassei o questionamento para duas fontes diferentes do Departamento de Futebol de São Paulo e ambas asseguraram que não faz parte dos planos demitir o Zubeldia. Multa de 5 milhões de reais, a questão financeira, a dificuldade para encontrar um substituto, tudo isso joga a favor do treinador. Acho que a maior chance de o Zubeldia cair é se a pressão em cima de Júlio Casares e Carlos Belmonte se tornar insustentável. Mas jogo contra o Vasco dentro de casa vai ser super importante, não dá para aceitar mais um tropeço do tricolor que especialmente no Campeonato Brasileiro vai muito mal. Preciso responder agora se existe alguma chance de Tiquinho Soares, centroavante do Santos, virar reforço do São Paulo. Essa tem sido uma das perguntas mais frequentes que eu recebo durante as lives do canal do Nicola aqui no YouTube. Pois bem, confesso que achei super estranho quando comecei a responder esse tipo de questionamento, até porque o Tiquinho hoje ganha mais do que R$1 milhão por mês no Santos. O São Paulo tem dado várias demonstrações de que não tem capacidade financeira para fazer investimentos altos. Comprar jogador está descartado e salários acima de R$1 milhão também não tem vez. É por isso que o Carlos Vinícius e o Thiago Mendes acabaram sendo descartados pelo São Paulo, apesar do interesse em ambos. Os jogadores caros, apesar de estarem livres, eles querem cerca de R$1 milhão mensais entre salários, direitos de imagem e luvas. De qualquer forma, fui checar com o pessoal do São Paulo sobre o Tiquinho Soares. E aí, o maior impeditivo, além dessa questão financeira, é o fato de o centroavante do Santos, de 34 anos de idade, já ter disputado 10 partidas no Campeonato Brasileiro. Isso significa que ele não pode defender o outro clube no Brasileirão, o limite é de 6 jogos. A partir do 7º jogo, você fica indisponível para defender outro clube. Qual seria a lógica de o São Paulo, sem condição financeira, contratar o Tiquinho Soares para poder utilizá-lo apenas na Copa do Brasil e na Libertadores da América? Risquem o nome de Tiquinho Soares no São Paulo, nenhuma chance disso acontecer. A gente lembrar que Alexandre Matos, o novo diretor de futebol do Santos, quer contar com o Tiquinho e já tentou convencê-lo a abrir mão de propostas da China e da Arábia Saudita, 2 centros que querem sua contratação. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, certo? Nós vimos aí o que alguns comentaristas, como a Renata Fã, o Chico Garcia, o Cicinho, falaram, e o Neto também, né? O Zubeldia que tem deixado o São Paulo na mão, infelizmente, né? Em algumas partidas, como foi o último jogo no Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo perdeu para o Bahia de 2-1, né? E no primeiro jogo da Libertadores, né? Das oitavas da Libertadores, ele não vai estar. Eu trago aqui para vocês algumas informações a respeito dos cartões que o Zubeldia tomou, né, no São Paulo. Né? Só em 2025, né, o Zubeldia tomou 14 cartões amarelos e um vermelho. Né? E o histórico dele no São Paulo é de 31 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. Né? O São Paulo, ele sem o Zubeldia, né, no banco, o São Paulo fez 11 jogos, ganhou somente 2 desses 11 jogos, empatou 4 e teve 5 derrotas. Né? Então, o retrospecto do São Paulo sem o Zubeldia, né, ali no banco realmente, né, deixa a desejar. Né? Nós vimos também o Nicola trazendo algumas informações a respeito de possíveis transferências. Né? A do Olivier Giroud foi descartada, certo? É um jogador que ganha 1.700.000. O São Paulo não vive um bom momento financeiro, né? Então o São Paulo não tem condições de fazer esse investimento. E uma outra também que foi descartada foi a do Tiquinho Soares, né? Do jogador do Santos. Também pelo alto salário e porque o Santos também pretende continuar com o jogador, né? O São Paulo também renovou com alguns jogadores da base, né? E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative o sino, tá bom? Então, até o próximo vídeo.